Estamos aqui de volta para o próximo e último bloco das correções, da correção de questões EPICAR, de trigonometria nos triângulos. Então, no último bloco você viu correção de questões até a questão 7, e agora você vai ver a 8, a 9 e a 10. Será um bloco pequeno, a gente resolveu tirar isto para deixar um pouquinho mais fácil para você digerir o conteúdo, como eu expliquei no vídeo anterior. Tudo bem? Tranquilo? Podemos descer então? Então, 3, 2, 1, desce para a tela. 2 botes estão no mar, a uma distância D um do outro. Um observador situado na praia, situated on the beach, observava-os, calculando distâncias e ângulos em 2 pontos de observação, como no esboço abaixo. Então, nós temos o esboço abaixo, nós temos aí o esboço, nós podemos ver as regiões onde as medidas foram feitas, e vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. A distância D entre os botes em metros é igual a... Tenho medo de falar essa palavra bote aqui no YouTube, mas tudo bem, vamos lá. Então, nós temos aqui que o seno de 120 é igual ao cosseno de 30, você já deveria saber disso. Show? E vamos dar uma olhada nessa figura aí. Galera, é uma figura que vai assustar um pouco, porque ele não te deu muitas informações sobre ela, tá? Mas tem algumas coisas que você pode fazer aí que vão te ajudar, tá? Em primeiro lugar, eu vou precisar de só 2 triângulos. Eu vou marcar esses 2 triângulos aqui. Eu vou precisar desse triângulo aqui. Esse é o primeiro triângulo que eu vou precisar. Daqui a pouco eu marco o outro. Mas olha como é que esse triângulo é bom. Ele é bom porque, além disso aqui medir 30 e eu saber que isso aqui tudo mede 120, né? 75 mais 45... 120 mais 30 dá 150, para 180 faltam 30 graus, certo? Isso é que faz esse triângulo um triângulo muito útil. É porque esse ângulo ficou igual a este ângulo. Portanto, este lado tem que ser igual a este lado. Trata-se de um triângulo isósceles, tá? Oposto a ângulos iguais, estarão lados iguais. Então, como esse lado aqui mede 30, está escrito aqui embaixo, isso aqui também tem que medir 30. E aí, gente, aqui sim eu vou utilizar aquele triângulo L, L, L raiz de 3, tá? Já foi feito uma vez nesse bloco de aulas, aliás, no bloco anterior. Então, L, L 120, L raiz de 3. Sim, professor? Isso. Então, isso aqui mede 30 raiz de 3. Se você não quiser fazer assim, use lei dos cossenos. Então, nós temos aí o nosso primeiro triângulo. Não utilizaremos mais esse triângulo. O segundo triângulo que nós vamos utilizar é esse aqui. Segundo e último, tá? Por quê, professor? Olha para ele. Cara, ângulo, lado, lado e lado. Qual é o teorema que resolve esse tipo de situação? Lei dos cossenos. Galera, sobe aqui comigo. Iniciei o bloco anterior falando de lei de cossenos. Estou iniciando esse aqui falando de lei de cossenos também. De novo, lei de cossenos. Lado, 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 ângulo. Só uma dessas incógnitas. É a lei de cossenos. Acabou. Acabou. Tudo bem? Beleza? Show, professor. Entendi. Que bom. Então, desce aqui na tela comigo. Então, da parte desse triângulo, você tem que D ao quadrado é igual a 30 raiz de 3 ao quadrado, lógico, mais 10 raiz de 6 ao quadrado, menos 2 vezes 30 raiz de 3 vezes 10 raiz de 6, vezes o cosseno de 45 graus, tá? Lei dos cossenos. Beleza, então vamos lá. Em primeiro lugar, fazendo essas contas aqui. 300 ao quadrado dá 900. Vezes 3, 2.700. Show.
10 ao quadrado, 100 vezes 6, 600. Só uma coisa, aqui virou 3, porque quando você eleva ao quadrado, a raiz some junto com o quadrado. Beleza? Menos 2 vezes 30 vezes 10, 300. Raiz de 3 vezes 6 dá raiz de 18 vezes cosseno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Corta 2 com 2. Deixa eu ver. Isso. Isso aqui dá 3.300, né? 2.700 mais 600, menos 300 vezes 6. Deixa eu explicar o porquê do 6. Esse 2 vai multiplicar esse 18, vai virar 36, certo? Só que raiz de 36 é 6, certo? Então, isso aqui fica 3.300 menos 1.800, que dá 1.500. Passa o quadrado para o outro lado, D vai ser igual a raiz de 1.500, que dá 10 raiz de 15. Gabarito, letra A. Simples assim. Próxima questão, questão 9. As cidades A, B e C, situam-se às margens de um rio e são, galera, abastecidas por uma bomba situada em P, conforme figura abaixo. Sabe-se que o triângulo ABC é retângulo em B e a bissetriz do ângulo reto, isso aqui, gente, bissetriz, hein? 45 graus. 45 graus. Sim, professor. Certo. No ponto P. Se BC é igual a 6 raiz de 3, isso aqui, 6 raiz de 3. Quanto que mede CP? Show. Então, gente, vamos lá, vamos fazer alguma parada aqui. Eu vou fazer isso aqui de duas maneiras diferentes, tá? No fundo, é a mesma maneira, tá? Mas vai ser legal vocês virem, tá? Bom, essa questão, ela morre rápido se você souber uma coisa chamada teorema da bissetriz interna. Esse teorema pode ser encontrado na aula de linhas proporcionais. Não deixa de dar uma olhada lá. Tá legal? Beleza, professor. E o que eu vou fazer agora com isso, professor? Então, sem usar esse teorema, você poderia fazer assim. Traça uma paralela por C, perdão. Traça uma paralela por C. Paralela a quem? Paralela a PB. E prolonga a reta suporte de AB de modo a encontrar aquela paralela que você traçou. Tá bom? Tá. Como é paralelo, esse ângulo é alterno interno com esse. Professor, o senhor vai fazer de outra maneira, né? Vou. Eu quero só que você veja essa resolução aqui primeiro, tá bom? Ah, tá. Beleza. Então, tá, beleza. Então, alterno interno, né? E esse ângulo aqui também mede 45, certo? Acontece que esse ângulo aqui também tem que medir. Por quê? Porque esse ângulo é correspondente com esse, porque são paralelas. Então, isso aqui também mede 45. 45 mais 45, 90. Então, esse ângulo aqui também é reto, tá? Então, nós temos aqui um triângulo isósceles, tá certo? XX, sim. E agora você pode simplesmente utilizar o teorema de Tales, tá? Como, professor, que eu vou usar o teorema de Tales? É assim, isso aqui mede 6 raiz de 3, então isso aqui também mede 6 raiz de 3. Então, você pode utilizar o fato de que esse cara está para esse, assim como esse cara está para esse. Vamos de novo? Eu vou fazer, inclusive, ao contrário, tá? Deixa eu dar nomes aqui. Eu vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B. Aliás, vou fazer melhor. Eu vou chamar isso aqui de C e isso aqui de H. Eu já explico por quê, tá? Vocês viram as paralelas? Ó, paralelas, para quem não viu, Tales, ó, paralelas cortadas por transversais. Legal? Show.
Então, vamos lá? C está para H. Vocês vão entender porque que eu estou fazendo nessa ordem. C está para H, assim como X está para 6 raiz de 3. Show. Agora, a parada maneira é que você consegue escrever C em função de X, porque você consegue achar a medida AC, visto que ele diz que BC mede 6 raiz de 3, você pode usar a trigonometria. Deixa eu ver, eu vou usar cosseno de 30, acho que fica legal. Cosseno de 30 vale o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Só que cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E eu sei que a hipotenusa, que é AC, aliás, eu sei que o cateto adjacente, que é BC, mede 6 raiz de 3. Então, eu posso cortar o raiz de 3 com raiz de 3. E aí eu descubro que AC é igual a 12. Portanto, C é 12 menos X. Então, já posso apagar esse C, uma variável a menos. E o H, professor? Pronto, o H, eu uso trigonometria de novo. Seno de 30, perdão, tangente de 30 é igual... vale mais a pena o seno mesmo. Cateto oposto, AB, sempre no triângulo ABC, sim? Sobre a hipotenusa. AB é o H que eu falei. E AC a gente descobriu que mede 12, certo? Mas seno de 30 é meio, certo? Portanto, H é igual a 6. Professor, é egípcio. Tá bom, cara, pode usar que é egípcio, não tem problema não. Não é proibido, tá? Então, isso aqui dá 6. Pronto, agora a gente pode resolver essa proporção aí, tá? Corta 6 com 6. Isso fica 12 menos X. É igual a X sobre raiz de 3. Eu vou racionalizar aqui mesmo, tá? Isso aqui fica... Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso vai ficar X raiz de 3 sobre 3. Foi uma coisa inteligente? Não, não vai trazer muito benefício, não. Então, vou deixar assim mesmo. X sobre raiz de 3. Multiplica em cruz. Isso vai ficar 12 raiz de 3 menos X raiz de 3 é igual a X. Passa para o outro lado, fica X vezes 1 mais raiz de 3 é igual a 12 raiz de 3. X vai ser igual a 12 raiz de 3 sobre... Vou escrever o contrário, raiz de 3 mais 1. A geometria já acabou há algum tempo, né? Isso aqui é só álgebra e aritmética, sim? Multiplica em cima e embaixo pelo conjugado de baixo para racionalizar. Embaixo vai aparecer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E isso dá 12 dividido por 2 dá 6 raiz de 3 vezes raiz de 3 menos 1. Tá? Deixa só eu passar isso aqui para cá. X é igual a 6 raiz de 3 vezes raiz de 3 menos 1. Bom, agora eu vou apagar isso tudo. E vou fazer de novo, dessa vez utilizando o teorema da bissetriz interna, tá? Isso aqui eu fiz sem o teorema, para você ver que é possível. Não usei teorema nenhum, além de semelhança e trigonometria. Mas usando o teorema da bissetriz interna, você faria assim. Primeiro, ele diz que BC é 6 raiz de 3. Então, 6 raiz de 3. Aí, você vai achar AC e AB, bem parecido com o que a gente fez antes, né? Eu não vou fazer de novo. Isso aqui a gente viu que deu 12, né? E aqui tem que dar 6. Certo? A gente fez isso. Aí eu chamei isso aqui de x e chamei isso aqui de 12 menos x. Aí, gente, o teorema da bissetriz interna é o seguinte. Quando você traça uma bissetriz
Isso está para isso, assim como isso está para isso. 6 raiz de 3 está para x, assim como 6 está para 12 menos x. Se você continuar isso aqui, você vai acabar chegando nesse x também. Tá legal? Tranquilo? Show de bola. Então, vamos junto. Não tem resposta aqui, né? É porque ele quer que você desenvolva isso um pouquinho mais, tá? Então, para desenvolver isso um pouquinho mais, é só pegar o raiz de 3 e distribuir. X vai ser igual a 6 vezes. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Raiz de 3 vezes menos 1 dá menos raiz de 3. Então, agora sim, gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Próxima questão e última, se eu não... Isso, última. À noite, um helicóptero da Força Aérea Brasileira sobrevoa uma região plana e avista um VANT, um veículo aéreo não tripulado, de forma circular, né, o cara achou um ET, e altura desprezível, com um raio de 3 metros, estacionado paralelamente ao solo a 30 metros de altura. Então, ele está dizendo pra gente que esse círculo aqui, esse cara aqui, mede 3 metros. Show! O VANT, está a uma distância y metros de um holofote. Vamos dar uma olhada lá? Y metros de um holofote que foi instalado no helicóptero. Então, daqui está saindo luz. O feixe de luz do holofote incide sobre a região plana e produz uma sombra no chão. Essa sombra aqui. Ela está em perspectiva, mas ela é circular, sim? O raio R da circunferência da sombra forma um ângulo de 60 graus com o feixe de luz. Nesse momento, uma pessoa que se encontra no ponto A da circunferência corre para o ponto O. Uma pessoa que está aqui corre até aqui. Ela percorre o raio da sombra, né? Qual é a distância que essa pessoa percorreu? Então, ele quer saber R. Galera, pelo amor de Deus, olha esse exercício. Olha esse exercício. Cara, não tem como. Olha aqui, ó. Aqui mede 60 graus também. Dá para achar esse cara aqui. Achei Y. Dá para achar o resto. Dá para achar todo o resto, certo? Beleza? Essa aqui a gente não erra, hein? Não é para errar. Show. Então, vamos achar Y. Professor, é egípcio. Para com isso. Vamos fazer normal. Y tangente de 60 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Legal? Multiplique em cruz, y é igual a 3, tangente de 60 vale raiz de 3, y vale 3 raiz de 3. E aí agora é só fazer a tangente de 60 de novo, vou fazer ela aqui, porque as respostas estão já ali à direita. Faz de novo, só que dessa vez você aplica a tangente de 60 no triângulo A, helicóptero O, tá? Cateto oposto a 60 graus é y mais 30, portanto, 3 raiz de 3 mais 30. Sobre cateto adjacente, que é R. Tangente de 60 vale raiz de 3. Troca esses dois caras de lugar, você vai encontrar que R é 3 raiz de 3 mais 30 sobre a raiz de 3, certo? Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Isso aqui vai virar 9. Isso aqui vai virar 30 raiz de 3. E isso aqui vai virar 3. Isso aqui vira 3 mais 10 raiz de 3. Tá legal? Se você substituir raiz de 3 por 1,7, vai dar ruim, porque 10 vezes 1,7 dá 17, mais 3 dá 20, certo? E 20 não está entre nenhum desses resultados. Então, você precisa aproximar a raiz de 3 mais uma casa decimal. Então, 1,71. Agora sim, quando você aproximar mais uma casa, vai ficar 20,1 metros, que está entre 20 e 21. Show? Sobe aqui comigo. Bom, então finalizamos aqui as questões da EPICAR. Eu espero que você tenha gostado. Tem mais questões aí para você
Durante o tempo a gente vai colocando mais questões para vocês, fica tranquilo. Se não tiver, essas são as questões que nós achamos suficientes, tudo bem? Não se esqueça de refazer, fazer as questões do nosso livro eletrônico e retirar dúvidas. O Fórum de Dúvidas está aí para você poder aplicar esse recurso que o Estratégia Militar dispõe para você, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!